Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos aí ao Refúgio dos Motores. Ele está ainda aqui funcionando male male. Eu perdi bastante vídeos que eu postei aí. E o canal tá com um bug aí, tá com um problema aí. Eu não sei o que é a causa e não sei se ele vai continuar funcionando. Isso que me deixa mais chateado, mas estou tentando fazer o possível para que ele continue. Pense talvez em um novo nome. E talvez, eu não sei se talvez a melhor solução seja criar um novo canal, tá? Porque tá acontecendo uns negócios aí que tá fugindo da minha competência. E eu tenho que dizer que em matéria de computador, minha competência não é muito boa, não. Vamos falar de um assunto que talvez eu conheça um pouco. Vamos falar sobre comando de válvula, mas de um outro tipo. Você está acostumado muito a... Eu vou inventar aqui, tá? Mas eu vou colocar um número que poderia ser real. 30, 70, 70, 30. É um comando simétrico. Já viu esse tipo de marcar assim? Ou talvez você viu em um gráfico assim e assim, ó. Você já viu? Tem que identificar o que é. Aqui é ponto morto superior e aqui é ponto morto inferior. Aí você sabe qual que é a admissão, né? E esse aqui, escape, né? Tem assim. Você pode ter assim também. Já viu assim? Tudo isso são... Mas não é isso que eu quero falar. Isso aqui não me interessa. Porque isso aqui é a parte... Não é que não é importante, é super importante. Mas tem outras características que são muito mais importantes. Eu até trouxe meu computador aqui e traduzi um texto em português para poder explicar para vocês. A partir de agora eu vou falar um pouco mais sobre o comando de válvula. Eu acho que eu vou fazer capítulo 1, 2, 3, 4. A gente vai falar bastante. A gente vai tentar falar sobre isso aqui, olha. Isso é um dado muito importante, mas realmente talvez um dos mais importantes. Depois a gente vai ter um outro assim. Também mega importante. E a gente vai também ter um outro, tem muito mais, tá? Tá, isso não dá para vocês verem aí. Posso até colocar um pouquinho mais perto, dá para ver aí, né? Pessoal, isso é realmente assim, é muito importante isso, tá? Eu vou explicar o que é isso aqui, não se preocupa. Eu vou explicar também para você que um comando cópia não é bom. Que fazer um... Ah, mas então o comando bom é aquele bruto que o cara vai usinar desde o começo. Talvez, mas não necessariamente é um símbolo de qualidade. Mas o comando cópia não dá. Outra coisa, eu tenho o meu motor, eu troquei o balancinho. Só troquei o balancinho, nossa, eu ganhei potência e ficou muito legal e tudo. Não é a melhor forma. Não é, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu vou provar para vocês que quando a gente tem um conjunto muito bem estudado, qualquer modificação que você fizer, você tem que mudar tudo de novo. Que é o que eu quero dizer com isso? Digamos que você tem um motor lá que funciona muito bem.
queimou a junta do cabeçote. E você tem o sistema o mais complexo que existe. Qual que é? É aquele que se você tem um... Você tem o teu comando, você tem o teu tucho, você tem uma vareta e você tem um balancinho. E aqui está a tua válvula. Esse é o conjunto mais complexo que tem, né? Por que é mais complexo? Porque tem esse movimento que inicia aqui, que vai influenciar isso aqui, para vir aqui, tá? Sem contar a mola, que é uma peça das mais complexas. Realmente é uma muito complexo. Então, por exemplo, eu estou aqui, troquei a junta do meu queimou a junta do meu cabeçote, eu tive que levar na retífica, planei o cabeçote e coloquei aqui de novo. Eu mudei essa altura, né? Porque meu bloco está aqui, vem até aqui, meu cabeçote está aqui, vai ter uma influência. Então eu tenho que corrigir isso aqui com o comprimento da minha vareta. Ah, eu tenho um balancinho de 1,2 e eu passei para 1,3. Ficou muito legal. Tudo bem. Você tirou o equilíbrio que estava aqui. Você fez um estudo antes, estava muito bom. Aí eu só troquei o balancinho, não tem problema. Você mudou tudo. Não funciona, tá, pessoal? Qualquer mudança que você fizer aqui, numa das peças, você tem que recomeçar tudo de novo. E eu vou provar para você que eu estou certo, tá? Não é exagero, mas é isso que vai fazer a diferença da capacidade do teu motor de realmente admitir ar, porque a função aqui, quando a gente coloca um comando de válvula performance, vamos dizer assim, é para fazer com que entre mais ar no meu motor. Quando eu faço o estudo e que tudo está muito bem feito, vai entrar muito mais ar e eu vou consumir menos energia para o ganho que eu estou recebendo a mais. Isso é muito importante de ter essa noção, tá? Então, por exemplo, existe uma parte do comando que é muito... Eu vou colocar o perfil do comando aqui. Então a gente tem um eixo, né, do comando, é um eixo, e depois a gente tem um lobby mesmo. Deixa eu desenhar um lobby bem legal aqui. Vou fazer aqui assim. Vamos supor, vai. Querer que faz assim. A gente tem uma parte do comando que é extremamente importante, que é isso aqui, olha. Essa parte aqui. E ela é muito desprezada, isso aqui. Mas isso aqui vai condicionar todo o resto aqui, tá? Isso realmente é muito importante. Quando você altera, muda a tua folga de válvula, você muda o comportamento que vai ter aqui. Então isso é muito importante. Eu vou mostrar para vocês isso aí. Eu vou provar para vocês que o que eu estou falando tem senso. Outro detalhe muito importante. Durante bem mais de 100 anos, quando se desenhava um comando de válvula, se desenhava partindo do comando de válvula para dar um movimento ao tucho, para dar um movimento na vareta, para dar um movimento no balancinho, para dar um movimento na válvula, né? Sempre se fez desse jeito. Hoje em dia, o melhor sistema é fazer o contrário. Eu estipulo qual que é as posições que eu quero da minha válvula e, em função disso, eu faço o contrário até chegar no perfil exato do meu comando de válvula. Isso é um ponto realmente muito importante, tá?
que melhorou muito. Outra coisa que se desenhava antigamente com compasso o perfil aqui. Não se faz mais isso há muito tempo. E hoje em dia, hoje, existem técnicas extremamente complexas. É muito, muito difícil desenhar isso aqui. Tá? Então é estranho falar isso, porque faz o quê? Faz 140 anos que a gente desenha isso aqui, você fala assim, não dá mais para inventar um perfil novo. Portanto, dá. Tá? Qual que é a dificuldade de se desenhar isso aqui? A dificuldade de desenhar um comando de válvula realmente bom é que eu tenho que fazer com que ele está girando aqui, né? Aqui a minha válvula está fechada. Quando começar o início do meu movimento aqui, tem que se fazer de uma forma suave. É muito, muito importante isso. Aqui vai ter um começo de aceleração, ela vai chegar numa velocidade máxima e depois ela vai ter uma desaceleração. Então, aceleração positiva, aceleração negativa, depois ela vai ficar um certo tempo aqui a válvula aberta, né? A velocidade da válvula vai estar zero aqui, ela está parada aqui, da mesma forma que aqui ela está parada. Em compensação aqui ela vai ter uma aceleração que tem que ser um valor muito alto, porque quanto mais rápido a minha válvula abrir, melhor é para a minha eficiência do meu motor, mas eu não posso ter um choque, e é isso que é a complexidade. E aqui, quando eu chegar aqui assim, eu tenho que desacelerar, porque senão ela tem uma tendência a continuar. Um movimento, a gente fala assim, no infinito, mas é ali que vai ter graves problemas. Talvez aqui a gente vai flutuar a válvula, talvez. A gente pode flutuar a válvula aqui também, tá? Mas isso ainda é muito, tudo isso aqui é complicadinho. A gente não aprende isso do dia para o outro, tá? Mas eu vou dar algumas noções para vocês, depois vocês vão poder estudar por conta própria. Mas a gente vai aprender algumas coisas. Tem uma noção. É algo assim muito legal, e quando a gente estuda só um pouquinho, a gente começa a entender algo. Outra coisa que eu vou conseguir provar para vocês. Você compra, para garantir o teu motor, qual que é a ideia que a gente vai ter? Eu vou comprar um kit de comando de válvula. Né? Vem aquela caixa linda, né? Que a gente adora, e tem tudo aqui. Tem as molas de válvula, tem o comando, o que mais que tem? Tem as travas, né? O spring retainers, tem os valve lock, né? As travinhas lá do pratinho, tem tudo, né? Tem a graxa que vem lá, o lubrificante, muito legal tudo isso. O fabricante vai te dizer as modificações que você vai ter que fazer no cabeçote para adaptar a nova mola de válvula. Talvez a tua mola de válvula é simples, dupla, tripla. Tá? E ele vai te dar um valor que tem uma pré-carga. Ele vai te falar, você não pode ultrapassar essa abertura, senão ela arrisca de bater um elo contra o outro. Isso é muito importante. Tudo isso é muito bonito. Mas mesmo fazendo como ele explica, está longe de ser o ideal. Como que isso é possível? Simplesmente porque o fabricante não sabe qual que é a rotação máxima do teu motor. Ele não sabe qual que é a distância entre as válvulas e o pistão, principalmente no momento do cruzamento. E tudo isso você pode modificar para obter um resultado melhor. E infelizmente eu vou falar isso para você, mas provavelmente você não vai me acreditar, mas a maioria das molas de válvula no kit, elas não são apropriadas para o perfil.
Qual que a gente, que mais que a gente vai aprender? A gente vai aprender que rotação alta não é sinônimo de flutuação de mola de válvula. Isso é algo que tem que ficar na cabeça, tá? Outro detalhe muito importante, mola muito dura não significa que você vai trabalhar em rotação mais alta. Mola dupla não é, porque tem que ser mais forte para trabalhar em rotação mais alta. Ou mola tripla. Absolutamente, tá? É simplesmente uma questão de harmonia, é uma questão de ressonância, é uma questão de... Quando a mola entra em ressonância, ela perde totalmente a capacidade dela, entendeu? Mas isso não necessariamente é relacionado com uma rotação alta. Por exemplo, você pode ter um motor que gire... Eu tive isso uma vez. Um motor que trabalhava mais de 8.000 rotações por minuto, mas por volta de 4.000 giros por minuto, tinha uma válvula em um cilindro que flutuava. Tá? Eu vou explicar isso mais depois, por que aconteceu isso. Mas isso é algo também que eu quero que vocês tenham em mente. Rotação alta não é necessariamente um sinônimo de flutuação de válvula. Eu falei disso aqui, né? Isso aqui é muito, pessoal, realmente muito, muito importante. Isso que vai dar o... Isso é a característica do comando de válvula. E isso é independente da rotação do motor. Isso que é bonito. Tá? Mas a gente vai aprender isso pouco a pouco. Só dei uma introdução no que a gente vai aprender e depois a gente vai ver se a gente consegue achar a mola ideal para o nosso comando. Tá? Isso é muito, muito importante. Mas tenta ver, aprender déjà o que é isso aqui. Déjà, estou falando metade em francês. Isso aqui é quanto que a minha vamos falar assim, vai. Pensa no comando de válvula e pensa no tucho. Vamos fazer mais simples. Isso aqui é o quanto ele se desloca, quanto que em relação à rotação. Não tem nada a ver com a rotação que meu motor trabalha, tá? Então, por exemplo, eu poderia escrever isso aqui, olha. Isso aqui é só uma introdução, tá? Não se preocupe, porque isso aqui a gente vai rever bastante. Quatro. E eu tô no... Eu girei meu comando e eu cheguei a 21 graus. E o meu tucho, ele se deslocou isso aqui. Tá vendo que eu estou colocando um número extremamente pequeno, né? Espero que dá para ver aí, né, pessoal? Extremamente pequeno. Eu vou agora girar e vou chegar ao 22. Não tem nada a ver com o virabrequim. É a rotação do meu comando de válvula. E eu vou obter um resultado isso aqui. Essa diferença é o que deslocou em 1 grau. Tá? Isso realmente é muito, muito importante, porque isso aqui é independente da rotação do motor. Parece meio abstrato, mas isso realmente é muito, muito importante. A gente vai aprender o que significa isso.
Depois a gente vai ver também a aceleração. E depois a gente vai ver isso aqui. Já devo ter falado bastante. Se você se lembrar, eu já falei muitas vezes isso aqui. É a variação da aceleração. Isso é realmente muito, muito, muito importante. O dia que você entender um pouco disso aqui, naturalmente você vai entender como é complexo fazer um comando de válvula bom, e você vai entender que tudo que é cópia, tudo que é reprodução, é impossível de ter valores que são coerentes, tá? Que são bons. Outro ponto muito, muito importante que a gente vai ter que aprender é que um ruído vai provocar uma vibração. E a gente vai ver também o estudo do filme de óleo ter uma influência nas partes móveis da distribuição. A gente vai entender que talvez um acabamento, uma cimentação que não foi bem feita na superfície do comando pode implicar numa flutuação de válvula, por exemplo. Tá? A mudança do perfil do balancinho, ele gastou um pouco, eu olhei, peguei o balancinho, ele está meio gasto, mas dá para usar ainda. Não, ele já perdeu o perfil dele. Na maioria das vezes o perfil já é ruim, mas se tiver gasto, matou o sistema. O sistema está comprometido, tá? Eu estou falando quando você quer trabalhar bem, tá? E tem ainda muito mais coisas para falar. Depois tem as harmonias, né? Terceiro, 5, sétimo, nono grau, que são parâmetros realmente muito, muito importantes. Próxima vez que eu falar com vocês, eu vou falar dessa relação de quantos milímetros o meu comando provoca um deslocamento do tucho em relação ao quanto que ele gira, quantos graus que ele gira. Isso é uma informação extremamente importante. E tudo isso que eu falei até agora, o fabricante do comando de válvula, 99,9% não vai te dar isso. Tá? Ele não te dá isso. Porque dar essas informações significa que se você dominar o que eu falei até agora, você tem capacidade de julgar realmente se o comando é bem feito ou não. Tá? E isso eles têm muito medo, pessoal. Muito medo mesmo. Tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa aqui que eu queria falar para vocês. Por exemplo, eu falei para vocês, né, que do famoso jerk. Se eu tenho um perfil que começa a abrir a minha válvula bem suavemente, isso aqui vai ser um valor muito baixo. Ele tem que ser baixo e tem que ser constante. Ele não pode subir rapidamente. Se subir rapidamente, eu tenho um jerk muito alto, eu tenho um choque muito alto. Esse choque, tanto na abertura quanto no fechamento da minha válvula, pode provocar um flutuamento de válvula, de mola de válvula. Tá? Isso é realmente muito, 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 muito importante.
É, o que eu tentei explicar aqui para vocês, que um perfil de comando bem elaborado pode fazer no mesmo motor trabalhar a 8.000 rotações por minuto com uma determinada mola de válvula, tá? Eu troquei o perfil e coloquei um perfil que foi mal feito, ou feito como se fazia antigamente. Talvez a 4.000 giros por minuto o motor já vai flutuar. E você, às vezes, a pessoa fica contente porque fala assim, ah, esse comando é muito mais agressivo, então vou ter que colocar uma mola muito mais dura. E na verdade é o comando que é ruim. É o próprio comando, abaixa a rotação, porque se queria um motor que trabalhasse a 8.000 rotações por minuto, mais até, né? Porque o teu motor funcionava com o antigo motor, com o antigo comando, a 8.000. Você colocou um novo, mas o perfil não é bom, e ele já está flutuando a 4.000 giros por minuto. Isso acontece, tá? Isso acontece. Eu, em português, deixa eu ver como é que a gente fala, porque senão eu não vou saber falar essa palavra. Ah, peraí. Peraí, deixa eu ver como é que se fala essa palavra, porque eu conheço em francês. Ah, peraí, pessoal, vamos ver se vai captar aqui na minha oficina. Ah, já está demorando demais. Bom, eu vou falar isso... Não. O mais chato que eu agora não me lembro. Quando eu falo em português, às vezes eu esqueço até em inglês também. Mas deixa eu ver aqui. Tá chato esse vídeo, hein? Polinominal. Os antigos perfis eram... Vocês conhecem isso aqui? Polino. Bom, em francês e inglês é assim. Então hoje em dia se usa isso, mas até um sistema até mais avantajoso ainda, mais moderno ainda do que isso aqui. Isso aqui é, por mais pontos que você tem aqui de referência, você tem uma hora que você tem que unir cada ponto desse. E esse é o grande problema. Essa é a grande dificuldade, porque tem que fazer uma linha contínua, sem escada, sem alteração na tua velocidade, sem alteração na relação de variação da tua aceleração, seja ela positiva, seja ela negativa. E isso realmente, pessoal, é muito complicado. E eu vou mostrar para vocês que tem muita gente que eu acredito que deve estar achando que é exagero fazer uma medição de... Vou até deixar o último valor aqui, né? Tá? Porque geralmente o mecânico que ele trabalha, a gente trabalha com centésimo, né? Então eu chego aqui, 1, 2, 3, 4. Tá? Uma variação. Esse é o mínimo que a gente vai trabalhar. Só que parece assim que fala assim, nossa, como que eu vou medir isso? Precisa ter um aparelho especial para poder medir isso aqui, tá? Logicamente,
A gente vai trabalhar com centésimo numa oficina, talvez com milésimo, mas não sei se você já trabalhou com milésimo, é muito chato, porque alguém abre a porta e já mexe no relógio comparador. Agora aqui, isso é o mínimo, tá? 5 casas atrás da vírgula é o mínimo para trabalhar com comando de válvula. Mas eu vou provar para vocês que isso aqui, essa pequena variação, pode ter uma consequência muito, muito grande quando a gente vai começar a medir a força necessária da minha mola em determinado momento de funcionamento do motor, tá? E isso aqui talvez a gente vai ter o peso, a massa em movimento da minha válvula, junto com 1/3 da minha mola, com as 2 travas, com o pratinho e tudo. E a gente vai talvez chegar a multiplicar por 200 vezes. Então vai fazer uma massa em movimento extremamente consequente e a gente vai trabalhar com forças muito, muito grandes. E se a gente não fizer isso direito, provavelmente, na maioria dos motores preparados, a mola de válvula está, eu vou falar assim, vai simplesmente, ela é dura demais, tá? Então está estragando o teu sistema, está emitindo ondas, tá fazendo com que dão origem a ondas vibratórias que vão influenciar a tua mola, e você está estragando também por atrito. E você está perdendo, em vez de você estar ganhando, você está perdendo. Tá? E o teu motor vai durar menos. Tudo isso porque você não sabe controlar isso aqui. E eu vou te dar algumas informações que vão te ajudar. E se você não tiver nem a capacidade de fazer isso, que não é nenhum problema, né? É bem difícil, tá, pessoal? Ou aparelhagem, pelo menos você já vai ter argumento para conversar com a pessoa que está fazendo o teu motor. E isso é legal, entendeu? Porque se fala muita besteira nesse meio. É isso aí. Boa semana para vocês aí. Tudo de bom.